Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Esse livro difícil de se achar nas escrituras, né, irmãos? Muito complicado. Eu vou dar um tempo para vocês procurar. Acabou o tempo. Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, a partir do verso de número 16. Todos acharam, irmãos? Se quiser tirar, pode tirar um pouquinho do meu retorno, tá bom? Obrigado. Gênesis 18, a partir do verso 16, vai dizer o seguinte: depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-lhe deles. Então o Senhor disse: devo esconder o meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar, e seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, querem saber. Tá bom, irmãos? Então, eu vou pedir para que você fique com o capítulo 18 aberto, porque nós lemos só a metade dele lá, a metade, quando eu falo metade, a parte central, a parte do meio, mas nós precisamos olhar ela como um todo. Esse capítulo aqui, irmãos, ele é muito interessante. E eu quero focar apenas na pessoa de Abraão. Eu não vou tratar nas questões da pessoa de Deus, só nas pessoas do Abraão. Mas é interessante essa história, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor está entrando ali naquela região lá de Manré, né? O Carvalho de Manré, aonde o Abraão está. O Abraão está na porta da tenda, está muito quente, ele vê três personagens chegando, e ele vai ao encontro deles, e aí faz todo um ritual, todo um processo. Eu vou voltar daqui a pouco um pouco mais calmo nessa questão do processo, mas o que eu acho interessante é que esse momento da leitura que nós lemos é o momento em que eles terminaram uma refeição, e Deus está passando por ali, e ele está indo em direção a Sodoma e Gomorra. E nessa direção de Sodoma e Gomorra, ele vai para levar juízo sobre essa cidade. Ele para e diz, né, essa expressão: eu não vou falar o que eu vou fazer para Abraão. Eu estou indo lá para Sodoma e Gomorra, e eu não vou contar para Abraão o que eu vou fazer, porque afinal de contas, eu o escolhi, eu ordenei a ele para ensinar seus filhos, suas famílias. Através da vida de Abraão, eu vou abençoar as famílias da terra. Então eu vou esconder isso do Abraão. Eu acho interessante, né, irmão? Se me falha a memória, é Oséias que diz que o Senhor não faz nada sem antes comunicar aos seus santos profetas, né? E eu acho interessante, irmãos, porque Abraão, Deus chega a uma conclusão: por que eu vou ocultar isso de Abraão? Por que eu não vou contar para Abraão o que eu vou fazer? E eu achei tão interessante essa relação entre Deus e Abraão, a ponto de Deus dizer: eu vou dizer para Abraão o que eu vou fazer. Eu vou contar para ele o que eu estou prestes a realizar em Sodoma e em Gomorra. Eu acho interessante, irmãos, porque a gente tem aquela ideia de que se alguma coisa vai acontecer, Deus vai falar com a gente. Aquela ideia de que em algum momento Deus vai ligar os pisca-alerta e vai começar a falar com a gente. Embora isso tenha uma certa verdade, isso possa acontecer, nós não podemos apenas olhar para o fato. Se a gente só olha para esse fato isolado de Deus falar: vou contar para Abraão o que eu vou fazer, parece que Deus vai avisar todo mundo, toda hora, do que vai fazer na terra. E não é assim que as coisas acontecem. Outra
questão é que a vida do Abraão, a forma como Abraão vive a vida, é um dos motivos pelos quais Deus decide contar para Abraão o que ele vai fazer, ou o que ele está prestes a fazer, o que ele vai... Aqui, irmão, precisa entender que quando Deus diz assim, olha, eu vou ver o que está acontecendo lá e aí eu vou decidir, parece que Deus não sabe o que está acontecendo lá. Na verdade, é o jeito de Deus mostrar para Abraão de que ele não é um Deus que corre para fazer justiça injustamente, ou ele não sabe das coisas, não, ele sabe o que está acontecendo lá. Mas é uma forma do Abraão entender. Então, eu acho interessante que ele chega nessa conclusão. Eu não preciso esconder isso do Abraão. Posso falar para ele. Se nós olharmos, irmãos, assim, o Abraão, ele estava numa posição que ele não seria atingido por aquela condenação de Sodoma e Gomorra. Os animais do Abraão não seriam atingidos, porque ele não desceu para as campinas de Sodoma e Gomorra, e sim o seu sobrinho. Ele estava em segurança. Ele estava num lugar que não seria atingido. Em termos práticos, a gente poderia dizer o seguinte: não ia mudar em nada a vida de Abraão se ele soubesse ou não. Mas Deus decidiu falar para ele. Eu acho daqui, irmãos, esse aspecto de coisas que de repente pode até não nos atingir. A gente até pode estar muito bem guardado, mas Deus decidiu contar para a gente algumas coisas. Eu acho interessante, irmãos, porque Deus fala que Ele escolheu Abraão para que Abraão ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo. Agora, olha que interessante, irmãos, porque essa é uma primeira coisa que eu gostaria de olhar antes da gente olhar os outros aspectos, porque a gente vai enxergar por que Deus decide contar isso a Abraão. Porque não é só o fato de Deus ter chamado Abraão lá da cidade dos Caldeus, capítulo 12. Não é apenas isso. Mas eu acho interessante porque Abraão, ele é chamado não para apenas tocar a sua geração, mas para abençoar outras gerações. Quando Deus chama Abraão, Deus não está mirando apenas Abraão. Deus está prospectando em Abraão, Deus está olhando para Abraão e fazendo refletir nas outras gerações a promessa de Deus. Quando Deus diz assim: Abraão, a partir de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A partir de você, o seu filho vai ser abençoado, o seu neto vai ser abençoado, a descendência do seu neto vai ser abençoado. E Abraão, essa bênção vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, que ela vai ser como as estrelas do céu e como a areia da terra. E isso daqui, irmãos, é uma coisa que nós precisamos entender. Que quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca e quando Deus nos coloca um propósito de vida, porque, irmãos, cada um de nós tem um propósito. Deus escolheu pela sua soberania, pela sua vontade, por quem Ele é, pelo seu conhecimento, e estabelecer através de nós um propósito, uma vontade pessoal. E essa vontade, ela não para em mim, ela não esbarra na minha pessoa, ela não morre porque eu morri, ela não para porque os meus dias na terra parou, ela é transicionada de geração em geração. Ou seja, o que Deus derrama em mim é para eu derramar na vida do meu filho, que vai derramar na vida do filho dele, até quando Cristo vier. Ou seja, Deus decidiu transbordar a partir de você, a partir de mim, algo para as outras pessoas e para as outras gerações. Isso é empolgante demais, irmãos. Você poder interferir diretamente na vida das pessoas, na vida da tua família, de forma positiva. E Deus escolheu Abraão para isso. Agora, irmãos, o que nós precisamos entender no texto é que não é que o Abraão era um sujeito bonito de olhos claros, ou ele era um homem muito simpático, muito amigo, muito acolhedor. Não é porque o Abraão tinha alguma coisa para dar para Deus, que Deus então decide contar um segredo como se fosse uma barganha.
Não. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos observar, lá do verso de número 1 até o verso de número 8, a forma como Abraão se posiciona a ver esses homens, a ver o Senhor e os anjos, porque essas três figuras, uma é o Senhor, é uma manifestação corpórea de Deus, e os outros dois são anjos. Eu não vou ter tempo de explicar isso hoje com calma, talvez outro dia eu explique com calma para mostrar para vocês isso, mas entendam isso. Os três personagens, antigamente os pais da igreja achavam que essas três personagens eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não é. Aqui só tem Deus e dois anjos, tá? Não é apenas o Senhor e dois anjos. Mas o que eu acho interessante, irmãos, e aí a gente não vai conseguir ler tudo, mas eu vou dar as referências. Do verso 1 até o verso 5, nós vemos Abraão exercendo hospitalidade. Quando ele está na porta da tenda dele, e ele enxerga os três homens vindo em direção a ele, vindo por onde ele está, a Bíblia diz que ele vai até os homens, e eles, olha, fiquem comigo, fica debaixo aqui desse lugar, tem água para lavar os seus pés, olha, eu vou trazer alguma coisa para vocês comerem. Ou seja, o Abraão, ele corre e acolhe esses homens, ele coloca esses homens num lugar confortável. Agora imagine, irmãos, porque eu já disse isso aqui uma outra vez, acho que numa manhã de ceia, que por exemplo, hoje a gente vai, se eu for na casa de vocês forem na minha casa, a gente for sentar na mesa, o que a gente faz? A gente esconde os pés, né? A gente senta na cadeira, empurra lá, a gente está escondido os pés. Naquela época não. A comida, e não só naquela época, ainda hoje assim no Oriente, elas são tapetes que vão no chão. Então você imagina você comer com os dois dedão assim, ó, todo sujo de areia. Então uma das formas, não só higiênicas, mas de bom trato, é essa, é você receber alguém e dar água para que as pessoas lavem os pés. Quando Jesus entrou na casa de um homem, o Simão, o que foi leproso, e aí entra uma mulher e abraça os pés de Jesus e chora, lava os pés de Jesus com lágrimas, e aí aquele homem diz assim, esse homem não é profeta, porque se ele soubesse quem é essa mulher que está beijando os pés dele, ele não deixava fazer isso. Aí Jesus diz assim, olha Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me recebeu com um beijo no rosto. Mas essa mulher, desde a hora que entrou, beijou meus pés. Você nem sequer, Simão, me deu uma água para lavar os pés. Mas essa mulher lava os meus pés com as suas lágrimas. Ela está me honrando. É como se Deus dissesse para Simão, Simão, você acha que eu não sei quem ela é, mas na verdade é você que não sabe quem eu sou. A sua ignorância não diz quem eu sou, a sua ignorância diz quem você é. Então Abraão, ele corre, pega uma bacia, leva água para eles, e diz assim, fica aqui debaixo, dá um lugar de descanso para eles. Então Abraão, ele recebe o Senhor, e o que ele faz? Ele serve a Deus, ele se coloca à disposição a serviço de Deus. Eu fiquei pensando isso, irmãozinho, no carro, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente só invoca a Deus na nossa casa não para servir a Ele, mas para Ele nos servir. Deus, aqui em casa tem um problema. Vem aqui e cura o meu filho, cura a minha esposa, cura o meu marido. Senhor, eu tenho um problema, vem aqui e me ajuda com o problema. Senhor, eu não sei o caminho. Senhor, vem aqui e me ajuda no caminho. Não que Deus não possa curar, não que Deus não possa guiar, não que Deus não possa direcionar, mas às vezes a gente só abre a porta da nossa casa, não para que Deus seja servido, mas para que Deus nos sirva. Ou seja, Deus só vai entrar na minha casa, Deus só é mencionado na minha família, se for para Ele fazer alguma coisa. Qual foi a vez, irmãos, que nós chamamos Deus para dentro da nossa casa para Ele não fazer nada? Qual foi a última vez que você disse, Deus, vem aqui, eu quero só a Tua presença, eu quero te servir, como que eu posso te servir? A minha casa está aberta, Senhor, não para eu te pedir alguma coisa, não para que o Senhor me dê uma bênção, não para que o Senhor imponha as mãos sobre mim, não. Eu estou abrindo a minha casa para que eu possa de alguma maneira te servir. A nossa casa, irmãos, às vezes tem se tornado o lugar do nosso conforto, o lugar da nossa proteção, o lugar da nossa privacidade, e não tem sido o lugar onde Deus é bem recebido para que nós o sirvamos. Ou seja, nós só tratamos Deus
como um socorrista. Nós clamamos a Deus e abrimos a porta da nossa casa para que Deus entre e faça alguma coisa. E a gente deveria fazer como Marta, Maria e Lázaro, que abriam as portas da sua casa para servir a Jesus, para honrar a Jesus, para acolher Jesus, e não apenas abrir as nossas casas para que Ele faça alguma coisa por nós. Isso é uma característica de Abraão. A casa de Abraão era um lugar de servir a Deus, era um lugar de servir ao Senhor. Quando nós cuidamos bem dos nossos, irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer, a pergunta que a gente pode fazer da nossa casa, e essa é uma das formas que a gente tem de usar a nossa casa para servir a Deus, é: a minha vida tem contribuído para que as pessoas que moram comigo sejam mais crentes? Ou elas ficam menos crentes quando convivem comigo? Elas são mais tentadas a pecar, ou mais tentadas, ou mais incentivadas a serem santas? As pessoas que convivem comigo, elas têm que se desviar mais para não falar uma besteira, para não cometer um erro, ou eu as encorajo a viver com Deus? Eu sou um incentivador de uma vida de piedade, ou eu sou um incentivador de Deus ser o segundo plano? Essa é uma das formas que a gente tem para pensar, irmãos, se nós estamos servindo a Deus. Amém? Então, essa é uma das coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante, está lá no verso 6, é que o Abraão, ele se compromete com Deus, mas ele envolve a família. Porque a Bíblia vai dizer que ele recebe aqueles homens, prepara ali um lugar para eles descansar, água para eles colocar o pé, mas ele vai até a tenda da Sara e diz: Sara, pega 3 medidas de farinha e vai fazer pão. Ele envolve a família dele. Ele já está comprometido, mas ele também envolve a família. Ele envolve as pessoas. Eu acho isso interessantíssimo. Sabe por quê, irmãos? Porque algumas pessoas são capazes de servir a Deus, mas não envolver a família. E alguns são capazes de envolver a família, mas não se envolver. Algumas pessoas são capazes de falar que o outro tem que orar, mas ele não ora. Tem que falar que ele tem que ler a Bíblia, mas ele não lê. Às vezes, ao contrário, a pessoa, ela lê, ela ora, mas ela não motiva, ela não incentiva o outro a fazer. Ela faz, mas ela não coloca no seu esboço, no seu planejamento familiar, que a família tem que estar envolvida. Deus chamou ela acha que ela tem que fazer carreira solo, voo solo. Aí a família é um peso, é uma dificuldade. Aí tem aquela situação, fala: quer saber? Vou colocar minha família de canto e vou lá eu servir ao Senhor. Não, irmãos. O Abraão vai servir, mas ele envolve a Sara. A Sara está dentro do processo. A esposa dele está dentro do processo de servir a Deus. E nós precisamos, irmão, de alguma maneira, achar esse mecanismo de envolver a nossa casa, a nossa família, nas coisas do reino de Deus. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Talvez uma coisa que os irmãos já saibam. É muito mais fácil você envolver uma pessoa naquilo que você acredita na sua fé, que é de fora da sua casa, que é dentro da sua casa. E não é o fato de Jesus, como Jesus falou, que o profeta na sua terra não tem honra. Você pega, por exemplo, Samuel. Samuel é um homem de Deus, divisor de águas no reino de Israel, divisor de águas na história de Israel. Samuel, ele nasce de uma impossibilidade da sua mãe, fruto de uma oração. Ele é entregue ao sacerdote, um sacerdote que não repreendia os filhos, numa época em que a palavra, as visões, as manifestações de Deus eram poucas. O Samuel se levanta, irmãos, como um homem de Deus. Israel se dobra, vai procurar Samuel, fala: Samuel, ora por nós, intercede por nós. Samuel vai orar. Ele é um homem respeitado por reis, pelo povo. Mas quando ele vai chegando numa certa idade, e os seus filhos são juízes, eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, na boa, você vai estar ficando velho, precisamos de um rei, porque os seus filhos não andam como você. Samuel era um homem de Deus, mas os seus filhos
não se envolveram nas coisas de Deus com a mesma seriedade, santidade, cuidado, amor, devoção, como seu pai. E nós precisamos encontrar, irmãos, um jeito de envolver a nossa casa nesse processo. Uma outra coisa interessante, Abraão, ele serviu a Deus com os seus bens e com o seu serviço. Irmãos, ele vai lá, agora presta atenção, ele vai lá e fala para Sara, 3 medidas de farinha faz pão. Ele diz que ele vai lá no gado. Irmãos, esse Abraão não é um pobre. Ele não é um camarada que não tem recurso. Lá no capítulo 15, se não me falha a memória, do livro de Gênesis, capítulo 15, deixa eu só confirmar aqui para não falar coisa errada. 13. Os homens que cuidavam dos animais do Abraão estão brigando com aqueles que cuidavam do rebanho de Ló. Por quê? Porque eles cresceram muito. Ou seja, Abraão tinha servos, irmãos. Abraão podia falar o seguinte: já quer saber? Deus fica aqui, Sara vai lá e resolve. Servo, vem cá. Eliezer, vem cá. Pega lá um animal, o melhor que tiver. Pede para o fulano de tal cortar, tosquear. Pede para o outro assar e traz aqui para nós comer. Não. Ele tem servos, ele tem para quem pedir, ele tem para quem mandar, mas ele vai. Detalhe uma coisa, irmãos, ele é um homem rico, ele é um homem que tem posses, ele é um homem de idade, mas ele vai lá. Ele poderia até dizer: Deus, eu não vou porque eu tenho 99 anos, eu tenho 98 anos. Não vou lá, estou cansado, né? Mas eu tenho quem vá. Ele vai. Ele escolhe o animal, ele mata o animal, ele bate a manteiga. Ou seja, ele não apenas dá o animal, porque ele fala assim: eu tenho os bens, eu vou usar os meus servos, eu vou servir a Deus com os meus recursos. Não, ele não apenas dá os recursos, ele também dá a mão de obra. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vai se tornar só aqueles que financiam as coisas de Deus, mas nunca colocam a mão para fazer. O Abraão, ele tem todas as condições de ser um financiador para servir a Deus, mas ele não está disposto a ser só um financiador. Ele financia, mas ele também dá a mão de obra, ele trabalha. Um outro aspecto, irmãos, é que depois que ele faz tudo isso, lá no verso 8, que ele vai lá, tem um lugar para os homens descansar, coloca água, traz o pão e traz o banquete, que ele coloca tudo ali. Sabe o que Abraão faz? Abraão não se senta lá com eles e fala: bora comer, bora papear. Não, ele mantém a postura de serviço. A Bíblia diz no verso 8 que o Abraão fica lá para servi-los. Aí, irmãos, a gente entende, porque no final da refeição Deus fala isso. Por que eu vou ocultar essa coisa do Abraão? Abraão é servo. O Abraão tem recursos, mas ele quer me servir. O Abraão tem quem mandar, mas ele decide pessoalmente me honrar. O Abraão, eu o escolhi para ser grande. Presta isso, irmãos. O Abraão foi chamado para ser grande. Mas a promessa de Deus para Abraão ser grande não torna o coração do Abraão, ou Abraão, altivo, soberbo, ganancioso, achando que agora ele é o bambambam de Deus, ele é o queridinho do Pai. Não, ele serve a Deus, ele honra a Deus. Aí Deus diz: vou ocultar isso do Abraão? Eu disse para ele que ele vai ser grande. Eu o chamei para tornar grande. Eu o escolhi para abençoar as nações. Mas eu chego aqui, mesmo diante de uma promessa tão grandiosa como essa, eu entro aqui, e o Abraão faz o quê? Ele me serve. Ele coloca toda a sua casa para trabalhar para mim. Ele coloca os seus recursos e sua força, ainda numa certa idade, tendo condições de mandar, mas ele quer me servir. E ele não apenas corre e faz... Irmãos, haja vista, né, irmãos? A gente hoje tem uma série de facilidades, né? Mas fazer pão não é fácil, não é verdade, irmãos? Os irmãos sabem fazer pão? Bater massa? Deixar crescer? Passar lá? Não deixava crescer, não tinha fermento, mas bater massa. Matar um animal, limpar, temperar, fazer e trazer. É tempo demais, não é, irmãos? Mas ele estava disposto. Ele termina todo aquele processo e ele ainda está de pé,
para servir. Então Abraão, irmãos, ele nos ensina que mesmo tendo boas e grandes promessas, a gente precisa ser hospitaleiro, envolver nossa casa, servir a Deus com os nossos bens e com a nossa mão de obra e permanecer servos. Permanecer servos. Aí Deus faz isso. Aí ele fala para Abraão: Abraão, seguinte, ó, eu estou ouvindo um clamor vindo lá de Sodoma e Gomorra. E eu vou lá. Eu vou mandar os anjos para eles verem o que está acontecendo lá. E se de fato foi isso, eu quero saber. Aí, irmãos, olha só. Nós vamos entrar num outro aspecto. Porque agora, o Abraão, o Abraão aqui, irmãos, ele está como um profeta. Ele está como um profeta. Porque Deus fala para ele o que vai acontecer antes de acontecer. Deus revela ao coração do Abraão o que ele pretende fazer antes que aconteça. Então, aqui nesse momento, o Abraão, ele é um profeta, ele está no ofício profético. Deus está antevendo, Deus está abrindo os olhos do Abraão antes que os fatos aconteçam. E aí, irmãos, algumas pessoas se perdem exatamente aí. Quando Deus começa a abrir a visão, começa a mostrar o futuro, começa a ver o que Ele quer, começa a mostrar o alinhamento dEle, algumas pessoas já começam a achar que elas saíram da posição de servo e já estão galgando um espaço maior, né? O quarto da Trindade. O tchucu-tchucu de Jesus. Aí, quando Deus começa a falar para Abraão: Abraão, olha o que eu vou fazer. Aí o Abraão fala assim: Deus, eu sei quem é o Senhor. E de maneira nenhuma o Senhor mataria o justo com o injusto, o santo com o ímpio. Olha que coisa fantástica, irmãos. Eu sei, o Senhor está dizendo para mim que o Senhor está indo lá. E se de fato foi isso que o Senhor ouviu, e era, o Senhor vai acabar aquela cidade. Mas naquela cidade pode ter gente justa. E eu sei quem é o Senhor. Sabe que negócio, irmãos? A pessoa chega e fala assim: calamidade, devastação, tudo ruim. Aí você fala assim: mas eu sei quem é o Senhor. O Senhor não tem o justo como injusto e não tem o injusto como justo. O Senhor não condena o inocente e não absolve o condenado. Eu sei quem é Deus, eu sei quem você é, Deus. Aí, olha que interessante, irmãos, porque lá naquela cidade, quem que está lá? Ló, sobrinho dele. Por que o Ló já não está mais junto com Abraão? Porque os pastores deles brigaram. Chegou uma hora que ficou a relação, não deu mais para sustentar. Aí o Abraão, lá no capítulo 13, chama o Ló e fala assim: Ló, não dá mais para continuar junto, a gente precisa separar. Quando Deus diz: eu vou naquela cidade, e se for aquilo mesmo, vou fazer alguma coisa, o Abraão podia dizer: quer saber? O meu sobrinho que escolheu esse caminho. Porque a Bíblia diz que o Abraão deixou ele escolher. Ele que sabe. O problema é dele. Se ele se enfiou nessa cidade de gente ruim, preguiçosa, o problema é dele. Ele que se resolva lá. Ainda bem que Deus está passando por aqui, o negócio vai ser mais para frente. Olha, irmãos, a gente sabe que existe céu e inferno. Mas eu não consigo imaginar que realmente um homem ou uma mulher de Deus tenha prazer em saber que a gente vai para o inferno. Mesmo que as pessoas mereçam, porque a gente também merecia. A gente não vai ser salvo porque a gente é bonzinho, a gente vai ser salvo porque a gente creu na graça de Jesus. Eu não consigo imaginar que alguém tenha realmente essa alegria de dizer: quer saber? Os pecadores vão ter para o inferno. Irmãos, o inferno é um lugar horrível para si. Uma coisa horrível. Então, ele não é indiferente com a situação. Mesmo sabendo que quem escolheu aquela campina foi o Ló. Mesmo sabendo que os pastores do Ló estavam brigando com os pastores dele, ele não foi indiferente. Ele ouviu aquela notícia e ele manteve a postura de servo.
Agora, uma outra coisa, antes de a gente entrar na última parte, é que momentos antes da refeição acabar, quando a refeição acabou, momentos antes, Deus perguntou para Abraão: cadê sua esposa, Sara? Ele falou: está na tenda. Aí ele fala: Abraão, quero falar uma coisa para você. Daqui 1 ano, eu vou voltar aqui e você vai abraçar seu filho. Daqui 1 ano. Olha que coisa fantástica, irmãos. Porque quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12, Deus promete para ele que ele vai ser pai de nações. Mas ele não diz quando. Se não me falha a memória, no capítulo 15, Deus reafirma essa promessa, mostrando para ele as estrelas do céu, as areias da terra, mas também não diz quando. Mas agora, essa passagem para o Maré, ele diz: daqui 1 ano. Agora a promessa tem data para acontecer. Agora a promessa se alinha com o calendário humano e diz: daqui a 1 ano isso vai acontecer. Aí sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a Bíblia diz que a Sara está dentro da tenda e ela ri. Eu imagino que não é aquela risada de achar engraçado, é aquela risada irônica, né? Agora, agora, porque a Bíblia diz, irmãos, que cessou o ciclo natural dela. Ela vai dizer para ela mesma: eu, com essa idade, vou voltar a ter prazer? Fala: agora, Deus, esse negócio deve ter acontecido 30 anos atrás, 50 anos atrás. Agora não há nenhuma condição disso acontecer. Aí Deus fala: por que ela riu? Por que você está rindo? Sabe, irmão, de vez em quando Deus tem que confrontar a nossa incredulidade, sabia? De vez em quando Deus tem que chegar para a gente e falar assim: por que você está duvidando? Eu sou Deus, sou o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, as estrelas todas eu conto, chamo pelo nome e não falta nenhuma. Há estudos que dizem que existem mais estrelas no céu do que areia na terra. E Deus chama todas pelo nome e nenhuma delas se esconde dele, se furta. Quem é? Eu construí a terra, e a terra está debaixo, alicerçada sobre a minha sabedoria. Eu dei limite aos mares. Eu criei todo tipo de animal, catalogado e não catalogado. Há quem diga que se conhece mais do espaço do que da profundeza do mar. O homem conhece mais do espaço do que conhece o mar. De vez em quando Deus tem que revelar e mostrar a sua grandeza, para que a gente não duvide do que Ele é capaz de fazer, irmãos. Efésios 3:20, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E aí Deus reafirma a promessa e agora dá data para Abraão. Só que Abraão, agora imagine, irmãos, Abraão está lá, agora a promessa tem data, agora entrou no cronômetro, contagem regressiva. Abraão podia estar, daqui a 1 ano, meu filho, a promessa de Deus, e ele podia estar assim deslumbrado e entorpecido pelas bênçãos, mas ele não está. Deus tem uma promessa, Deus dá a data para acontecer a promessa, mas quando ele ouve o que vai acontecer na cidade vizinha, ele não está entorpecido pelas bênçãos. Ele não é indiferente com seu sobrinho, mesmo com todas as diversidades, as escolhas pessoais, e ele não está entorpecido, ele não está variando por causa da promessa que agora tem data para acontecer. Que o mundo se exploda, meu filho está vindo. Que tudo acabe em fogo. Bom é que daqui a pouquinho eu vou estar na bênção. Não, irmãos. Agora, irmãos, para a gente encerrar, chegar no final aqui, porque aí o Abraão vai entrar numa conversa com Deus, né? Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Não é por nada não, eu não sou ninguém. Porque ele fala assim: Senhor, eu sei que eu sou pó da terra, ou seja, eu não sou ninguém. Mas se tiver 50 lá, o senhor não... Não, por amor aos 50 eu poupo a cidade toda. E se for 45? Se for 45 eu também poupo. Se for 40, também. Se for 30, poupo. Se for 20, poupo também. Senhor, não se irrita comigo. Já pensou? Não se irrita comigo. Calma, tenha paciência comigo. E se for 10? Por amor de 10,
eu salvo a cidade toda. Agora, o Abraão, irmãos, ele se coloca como intercessor. E o intercessor, irmãos, ele é aquele que ousa ir nas profundezas da misericórdia de Deus. É aquele que mergulha em Deus e busca em Deus a misericórdia dele. Fala: Senhor, eu sei quem você é. Eu sei que o Senhor não vai condenar quem não merece ser condenado. Eu sei que o Senhor não vai matar o justo com o ímpio. Eu sei quem é o Senhor. Mas, Senhor, vou falar uma coisa. Eu sei que o ímpio merece morrer. Mas se tiver 50, o Senhor não poupa todo mundo. Fala: poupo. Fala: olha, mas eu sei quem é o Senhor. Olha, se eu bem conheço o Senhor, e se tiver 45, eu poupo também. Olha, Deus, eu sei, olha, eu tenho te conhecido, mas deixa eu mergulhar mais um pouquinho no Senhor. E se for 40, também poupo. E se for 30, poupo também. E se for 20, se for 10, eu poupo também. O intercessor, irmãos, é aquele que mergulha em Deus para conhecer a profundidade da misericórdia de Deus. Qual que é a fala de Deus a Jonas? Quando Jonas está lá, bravo para Dedéu, porque Deus fez uma planta nascer num dia e morrer no outro, e ele não tem mais sombra, e aquele calor escaldante. Aí o Deus chama para ele e fala assim: Jonas, você é um ser humano engraçado, né? Você está todo bravo, nervoso, irritado, por causa de uma planta que nasceu hoje e morreu no dia seguinte. Por acaso eu não vou ter misericórdia de uma multidão que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Você não conhece, você não sabe quem eu sou. Você não conhece minhas misericórdias. É engraçado que o Jonas diz para Deus que sabe quem é Deus. Porque quando Deus decide não destruir Nínive, ele fala isso para Deus: eu sabia quem era o Senhor. Eu sabia que se eu chegasse aqui e falasse, o Senhor ia perdoar essa nação. Só que ele mostra que ele não sabe quem é. Agora Abraão, ele mostra que sabe quem é Deus. Porque o intercessor, ele não se aproxima de Deus com arrogância. Ele não se aproxima de Deus cobrando alguma coisa de Deus, por mérito, ou porque ele acha que ele é muito especial. Entendeu? Sabe quem está pedindo? É só eu, né? Sabe quem eu sou, né? Eu sou aquele cara lá, que o Senhor falou que ia abençoar. Minha família vai ser grande. As nações da terra, o Senhor escolheu usar a minha vida para abençoar as nações da terra. Sou eu, seu brother, Abraão. Não. O intercessor é humilde. O intercessor não chega batendo credencial, esmurrando porta do céu. O intercessor, ele vai na misericórdia de Deus. Fala: Deus, eu sei que eu não sou nada. E eu sei que esse pessoal aí é tudo ruim mesmo. Mas eu sei quem é o Senhor. Deixa eu mergulhar nas suas misericórdias. Deixa eu insistir na oração. Olha, eu sei que ele continua errando, mas eu sei quem é o Senhor. Não é por ele não, é por quem o Senhor é. Não é porque ele é merecedor não, mas porque o Senhor é cheio de graça. Não é porque a nação é uma nação esplendorosa, não. É porque o Senhor é um Deus cheio de amor por esse povo. E é por isso que eu estou correndo para o Senhor. São as suas misericórdias. Estou correndo para as tuas misericórdias. Sabe, irmãos, de vez em quando aparece um outro que quer falar com Deus, batendo no peito, falando das promessas. E eu acho isso extremamente equivocado. Porque as promessas de Deus também são graças sobre nós. Se nós vamos interceder por alguém, e devemos interceder por alguém, porque nós percebemos que Abraão, ele chega a 6 níveis de intercessão. Não é que Deus falou, por 50, beleza, eu poupo a cidade, falou, beleza Deus, já intercedi, está tudo certo. Ele insiste. Ele vai, sabe, porque se você perceber, o que Abraão está fazendo é afrouxando. Quando ele vai descendo a quantidade de pessoas, ele está ampliando o nível de misericórdia e graça de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado se instala, e é Paulo que diz isso, Paulo fala assim, aqui está cheio de pecador. Quando a graça entrar, o negócio daqui vai ser transbordante. Nós temos que olhar para Deus dessa forma, irmãos.
e nos posicionarmos dessa forma. Então o Deus, e aí eu quero encerrar dizendo isso, o Deus que diz assim, vou ocultar alguma coisa do Abraão? Eu não vou contar para ele o que eu vou fazer? Era o Deus que conhecia Abraão. Era o Deus que sabia que ele estava indo de encontrar com um homem com promessas grandiosas, mas um coração de servo. Que ele ia passar por ele e deixar uma bênção, mas ele ia continuar sendo o homem intercessor que se importa com a vida dos outros. Um homem que coloca a sua casa para servir a Deus. E é um homem que continua sendo servo de Deus, apesar de todas as bênçãos que ele pode ter alcançado. Podemos orar, irmãos, em nome de Jesus? Pode ficar de pé, quero orar com você nessa noite. Amém? Olha, irmãos, que Deus nos encontre como Abraão. Hospitaleiros, Hebreus vai dizer sobre isso. Que a gente tem que exercer a hospitalidade. Porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Cuidar bem das pessoas. Colocar a nossa casa para ajudar a servir. Achar um jeito de abençoar a casa. Nós precisamos colocar os nossos bens e a nossa mão de obra à disposição de Deus. Deus não quer só nosso recurso. Deus não quer só seu dízimo, sua oferta, não. Deus te chamou para um propósito. Ele quer tua mão de obra, Ele quer tua inteligência, Ele quer tua saúde, Ele quer tuas pernas, seus braços, sua cabeça, seu olho, seu coração. Ele quer tua oração, Ele quer teu jejum, Ele quer você. Amém? E quando a gente chegar lá, quando a gente terminar, a gente manter o mesmo coração de servo. E quando a gente for abençoado, a gente não se tornar uma pessoa indiferente, lunática, sabe, fora do eixo. O mundo se acabando e a pessoa fala, sou servo de Deus, tudo certo. Não, vamos orar, vamos interceder pelas pessoas. Vamos se preocupar por elas. E vamos ser intercessores humildes, que conhecem a Deus e mergulham nas misericórdias de Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos diante do Senhor nessa noite. E olhamos para a vida de Abraão e vemos um Deus falando sobre isso. Por acaso não falarei eu o que hei de fazer ao meu servo Abraão? Abraão é um homem de Deus, com promessas grandiosas, mas um coração de servo. A sua família era uma família de servos. O que ele tinha era para te servir, a sua vida era para te honrar. E mesmo diante de bênçãos, mesmo diante de situações proveitosas, mesmo debaixo de um lugar de segurança, Abraão se mostra um homem que se preocupa. Abraão se mostra que, mesmo sendo alcançado pelas bênçãos, não se torna indiferente, lunático, alucinado. E ele entende quem é Deus, e ele vai nas misericórdias de Deus, ele mergulha, e ele vai cavando em Deus essa misericórdia, esse amor, essa graça, por amor àquela cidade, Senhor amado. E eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos como Abraão, a sermos servos, a colocarmos a nossa vida, os nossos recursos, a nossa família para te honrar, para te servir, a nossa casa, que a nossa casa não seja apenas um lugar onde o Senhor aparece como um socorrista, como um bombeiro, como um médico, mas a gente realmente de alguma maneira faça a nossa casa ser um lugar de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, onde o Senhor pode chegar, ensinar, falar, ser bem recebido, ser bem acolhido, ser bem tratado, ter lugar para o Senhor naquela casa. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê uma família assim. Que o Senhor nos ajude a construir uma família desse jeito. Que quando vê o Senhor chegando, abre as portas, dá o melhor lugar na mesa e coloca tudo para te honrar, tudo para te servir, tudo para glorificar o Teu nome, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a termos um coração como o do Abraão. Um coração amável, o que se importa, que intercede, porque conhece quem é o Senhor. Não porque Ele é grande mais, não porque Ele tem promessas grandiosas, não porque Ele acha que é especial, porque Ele mesmo diz, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei quem é o Senhor. E o Senhor é justo, e o Senhor é amável, e o Senhor é bom, e o Senhor é misericordioso, e Ele mergulha nessas misericórdias. Ensina-nos isso, Senhor. Não por quem as pessoas são, nem por quem nós somos, mas por quem é o Senhor. É a Tua pessoa que nos faz orar, é a Tua pessoa que nos faz mergulhar na Sua graça, é a Tua pessoa que nos faz mergulhar nas Suas misericórdias. E eu oro, Pai, pedindo isso, em o nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, queridos? Amém.